Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar nossas aulas. Essa aqui é a aula de número 3 do módulo 6, onde nós estamos estudando sobre a mensagem do Evangelho. Nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pegue seu material de anotações, sua Bíblia, e vamos juntos conhecer um pouco mais a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Há uma necessidade muito grande de nós conhecermos o Evangelho, porque é ele que nós iremos pregar na evangelização. Como nós já vimos pontuando desde o começo desse curso, não existe evangelização sem Evangelho. E como nós estudamos nas nossas aulas passadas, nas nossas 2 primeiras aulas desse módulo, não existe evangelho sem Jesus. A palavra evangelho, como nós vimos nas aulas anteriores, significa boas novas. E essas boas novas, elas referem-se à obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o evangelho são as boas notícias de que em Cristo o homem pode ser reconciliado com Deus, de que em Cristo Jesus o homem pode obter a salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. Esse é o Evangelho. A essência do Evangelho é o plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Esse plano envolve 3 elementos essenciais: a criação e a queda, a promessa e o plano de salvação, e a restauração e a vida eterna. Então, no que diz respeito à mensagem do Evangelho, para que você compreenda a mensagem do Evangelho, você necessita compreender esses 3 elementos essenciais: a criação e a queda, descritos em Gênesis, a promessa, que está também descrita em Gênesis, e o plano de salvação que nós encontramos em toda a Bíblia, a restauração e a vida eterna, que nós encontramos mais necessariamente no Novo Testamento. Então, para que nós entendamos a mensagem do Evangelho, é necessário entender esses 3 elementos essenciais. É isso que nós veremos aqui nessa aula de número 3. A criação e a queda, que é o primeiro elemento essencial para nós compreendermos a mensagem do Evangelho. Deus criou o mundo e o ser humano em perfeição, em comunhão com ele. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, quando nós analisamos o relato de Gênesis e nós descobrimos a respeito do caráter de Deus, nós percebemos que Deus ele é um ser perfeito e que em Deus não há falha. E como Deus sendo perfeito, Deus só irá criar coisas perfeitas. Tudo que Deus cria, Deus vai criar perfeito. E o ser humano não foi diferente. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano perfeito. Não somente perfeito, mas o ser humano tinha plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus conversava de forma natural com o ser humano criado por ele lá no Jardim do Éden. Não havia nenhuma quebra de comunhão entre Deus e o homem. Tanto é que quando, depois da queda, depois do pecado, Deus vai conversar com Adão e Adão se esconde. E é interessante que Adão diz para Deus: eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo, eu temi. Indicando ali então uma quebra daquilo que não era normal. Quebrou-se a comunhão com Deus que ele tinha antes da queda. Então Deus criou o mundo perfeito, Deus criou o ser humano perfeito, e o ser humano tinha plena comunhão com Deus. No entanto,
O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso aí já está em Gênesis, capítulo de número 3. E quando esse pecado acontece, rompe essa comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Então, a partir do momento em que o pecado ele entra em cena, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do momento em que o pecado ele é praticado e consumado, a comunhão entre Deus e o homem ela é rompida. E é por isso que o homem ele se esconde de Deus. É por isso que quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde e ele diz para Deus que ele ouviu a voz do Senhor e temeu, ficou com medo. Inclusive, é isso que acontece até hoje. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, quando você vai evangelizar, que as pessoas te olham, você como a Bíblia, você é caracterizado, né, como crente, servo de Deus, indo para pregar o evangelho, e as pessoas correm, as pessoas fogem, fecham a porta de casa, elas estão fazendo exatamente aquilo que Adão fez em Gênesis 3, após ter pecado. Elas estão fugindo de Deus, porque a comunhão entre elas e Deus está rompida, está quebrada. Mas elas não entendem que você está indo ali para levar a boa notícia do Evangelho, que é em Cristo, essa comunhão ela é restaurada. A consequência do rompimento da comunhão e da queda da humanidade, que foi o momento em que Adão e Eva pecaram, a consequência disso foi a morte, porque o Senhor disse que no dia em que o homem comesse, ou melhor dizendo, desobedecesse a ele, o homem morreria. Então a consequência dessa perda de comunhão com Deus, a consequência da queda da humanidade foi a morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física e por fim a separação eterna de Deus. Então, inicialmente, o homem morreu espiritualmente, ou seja, o homem ele teve o rompimento da sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus foi rompida. Isso nós chamamos de morte espiritual. Então, todos os seres humanos, todos eles já nascem espiritualmente mortos por causa do pecado. O pecado mata espiritualmente. Olha só, até mesmo pessoas que estão na igreja, pessoas que estão frequentando os cultos, pessoas que andam com a Bíblia na mão, elas podem morrer espiritualmente e continuar fazendo essas coisas todas para manter a sua aparência. Lembro-me quando o Senhor Jesus encontrou com os fariseus e o Senhor Jesus disse: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aquilo representa ali, além da hipocrisia dos fariseus, também morte espiritual. Eles estavam espiritualmente mortos. Estavam louvando a Deus, estavam louvando e adorando o nome do Senhor, porém o seu coração estava afastado, longe da comunhão com Deus. Então estavam espiritualmente mortos. Então é possível um crente estar na igreja, estar frequentando os cultos e estar espiritualmente morto. É possível isso acontecer. Então nós precisamos tomar cuidado. E o que é que causa a morte espiritual? Pecado. É o pecado que causa a morte espiritual. O crente já foi regenerado, ele já nasceu de novo, mas se ele viver na prática do pecado, ele vai morrer espiritualmente. Então os cultos para ele vai se tornar um fardo muito grande, ele não vai ter alegria de participar dos cultos. E tudo o que ele fizer vai ser de aparência, porque ele está espiritualmente morto. E todas as pessoas, elas já nascem nessa condição de morte espiritual e logicamente elas
morrerão também fisicamente, que é uma outra consequência do pecado. A morte é separação, morte espiritual, separação de Deus. Morte física é a separação da alma e do espírito do corpo. E se a pessoa, se o ser humano, ele não tratar o seu pecado aqui na terra, ele não tratar o seu pecado, e ele morrer fisicamente, sem ter os seus pecados tratados, ele vai passar a sua eternidade longe de Deus. Ele vai ter uma separação eterna de Deus, o que nós chamamos de morte eterna, ou Apocalipse chama esse tipo de morte de segunda morte, que é uma separação eterna de Deus, onde a pessoa, aí nesse caso, vai passar a eternidade no inferno. Todos, continuando a leitura, todos os seres humanos herdam essa natureza pecaminosa. Então, se todos herdam a natureza pecaminosa, todos são pecadores. E se todos são pecadores, todos nascem espiritualmente mortos e todos estão caminhando para a morte física e, consequentemente, a morte eterna. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos os seres humanos morrem, porque todos os seres humanos herdaram a natureza pecaminosa. Ok? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos falar agora, nós falamos da criação e da queda, então agora nós iremos tratar sobre o segundo elo dessa questão, a promessa e o plano de redenção. Desde a queda, Deus prometeu um Salvador. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Eu gostaria que você tomasse nota, meu irmão, minha irmã que está fazendo esse curso, desses textos bíblicos que vão aparecendo aí em tela para você. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos a primeira promessa de um Salvador. Deus, aquele que não mente, aquele que não falha, aquele que não há variação, Deus está prometendo um Salvador. Essa promessa que Deus fez, ela é cumprida no Senhor Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para viver. Agora nós estamos falando de um plano. O plano. Ele veio ao mundo para viver uma vida perfeita e sem pecado, para morrer na cruz em lugar dos pecadores e ressuscitar vencendo a morte e o pecado. Antes de nós falarmos desse texto, deixa eu voltar aqui a Romanos, capítulo de número 5, onde nós lemos agora há pouco. Capítulo 5, versículo de número... porque sendo inimigo de Deus, versículo de número 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então veja bem, aqui o que a Bíblia ela está nos mostrando é que a morte ela entra no mundo pelo pecado. Então os homens morrem porque os homens cometeram pecado. É isso que a Bíblia vai nos dizer, que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, e a morte entrou no mundo por causa do pecado, Jesus, ele não deveria morrer,
Porque o Senhor Jesus, ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. Então, por que que Jesus, sendo que viveu uma vida perfeita e sem pecado, por que que o Senhor Jesus, ele teve que morrer? Ele morreu na cruz, no lugar dos pecadores, e ressuscitou também por causa dos pecadores. Na ressurreição do Senhor Jesus, ele mostra que ele venceu a morte e que ele venceu o pecado. Esse é o plano de Deus. Deus, desde da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, pelo menos é isso que o Apocalipse nos diz, porque Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então a queda, o pecado não pegou Deus de surpresa e nem desprevenido. Deus já tinha um plano antes mesmo de criar a humanidade. O plano de redenção já estava na mente de Deus. Que plano era esse? Deus enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, que viveria uma vida perfeita e sem pecado na terra e morreria na cruz em lugar dos pecadores e iria ressuscitar para a justificação dos pecadores. E com isso, ele venceria a morte, o pecado, o diabo em todo o império das trevas. Lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e o versículo de número 4, vai nos dizer o seguinte. Versículo 3 e versículo 4, capítulo 15, 1 Coríntios. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. E após isto ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormiram. Após isso ele foi visto por Tiago e então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus morreu segundo as Escrituras e que ele ressuscitou e está vivo. E havia no tempo de Paulo muitas testemunhas que comprovavam esse fato. Então, por causa disso, o Senhor Jesus, ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. Não existe mais ninguém que possa reconciliar o mundo com Deus, reconciliar o ser humano com Deus. Maria, que aí é muito venerada por alguns, não pode fazer isso. Ellen White não pode fazer isso. Enfim, todos os outros profetas e pessoas que são adoradas aí por outras religiões não podem reconciliar o homem com Deus, porque elas não viveram uma vida perfeita, porque eles todos foram pecadores, porque eles não morreram na cruz em lugar dos pecadores e eles também não ressuscitaram, vencendo assim a morte e o pecado. O único que fez isso foi Jesus, e é por isso que só Jesus pode salvar o ser humano. E aqui o nosso terceiro ponto fala sobre a restauração e a vida eterna. A mensagem do Evangelho não é apenas sobre o perdão dos pecados. A mensagem do Evangelho, ela é também sobre a restauração da comunhão com Deus e a promessa de vida eterna. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, ela é justificada diante de Deus, recebendo a promessa da vida eterna. Então, o Evangelho, o plano de Deus, a mensagem do Evangelho não é apenas sobre perdão dos pecados. A mensagem do Evangelho é sobre restauração daquilo que foi perdido lá em Gênesis, e também
sobre a restauração da comunhão com Deus e a promessa da vida eterna. É sobre isso a mensagem do Evangelho. Por isso é necessário, antes de falarmos sobre o perdão, sobre a restauração com Deus, e antes de darmos as boas notícias do Evangelho, é necessário nós dizermos por que essas notícias são boas. E por isso, nós estudamos desde a criação da humanidade, passando pela queda, o plano de Deus para restaurar o homem, e agora nós vimos para o grande desfecho, que é a vida eterna junto com Deus. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos compreender isso, porque é essa mensagem que nós pregaremos quando formos evangelizar. Se nós não conseguirmos entender isso, nós vamos pregar tudo menos o Evangelho. Nós vamos falar de um monte de coisa menos o Evangelho. É por isso que tem muitas pessoas que elas vão evangelizar, vão pregar, falam um monte de coisa, só não falam o Evangelho, porque elas não citam isso. Então, quando formos evangelizar, é necessário que a pessoa que esteja nos ouvindo tome consciência da sua situação espiritual, tome consciência de como ela está espiritualmente, e aí nós apresentamos a saída para essa pessoa. Nós apresentamos o escape para essa pessoa, que é Jesus de Nazaré, e nós mostraremos porque só Jesus pode salvar essa pessoa e porque só Jesus é o escape para essa pessoa. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Nós nos encontraremos na próxima aula, onde falaremos sobre o alvo do Evangelho.